escolhido de Deus, né? Como nós vimos, são santa e eleita. Ah, só para a gente está no verso 7 de Apocalipse, mas ontem, no verso 6 de Apocalipse, nós vimos essa questão do reino e sacerdócio. Ah, tem vários textos ali, nesse aí, mas eu queria até acrescentar ali, acho que é legal, Êxodo 19:6, vamos lá em Êxodo 19:6, só voltando ali sobre reino e sacerdócio. Então Deus tem um chamado para o povo de Israel, quando chega em Êxodo 19:6, ele diz assim, ó, e aí vós me sereis rei e sacerdote e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Então Deus falou através de Moisés para o povo de Israel que ele seria um povo, uma nação santa de sacerdotes. Quando eu chego em 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro 2:9, e aí, olha só, é quase o mesmo texto, mas aí agora, aí ele muda. Ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, eu e você, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos, aquela oração que o Gustavo acabou de fazer, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, olha só, referência a Êxodo aí. Vós, pois, que não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O 2:5 também, é só voltar para trás, fala isso também, o verso 2:5, olha só, ah, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdotes santos, a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Depois você pode ler. Eu só queria dar ênfase aí, porque agora esse sacerdócio ele veio para os gentios, ele veio para nós, os cristãos, para proclamar o evangelho, um sacrifício espiritual, não um sacrifício de animais que tem um prazo de duração que não é eterno, e aí Hebreus vai falar tudo sobre sacrifício, mas agora nós somos esse sacerdócio, essa nação santa, raça eleita de Deus, para esse propósito do Senhor. E aí a gente chegou em Apocalipse 7, o verso 7, 1:7, é, e aí ele fala, eis que vem com as nuvens, e a gente começou e leu ontem em Atos, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente o amém. Então, todo olho verá a volta do Senhor Jesus. Isso não é muito claro, muitas pessoas falam muito sobre isso, questão da internet hoje, e fala sobre essa questão, não, vai filmar e todo mundo vai ver Jesus nas nuvens e tudo, e vai gravar e vai filmar, isso também vai acontecer, mas eu creio que o poder de Deus é muito maior do que isso. Eu creio que todo mundo vai ver mesmo, assim, no céu, a glória de Deus. Não importa se você está no Brasil ou no Japão, ou na China, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos, né, na Austrália, ou qualquer ilha remota do Pacífico, todo mundo vai ver, porque é, dizer que alguém vai filmar e alguém vai postar e todo mundo vai ver, eu acho que é limitar muito o poder de Deus, é colocar Deus como se fosse uma coisa muito pequena.
o meteoro aí. Não, eu creio que realmente no poder de Jesus para todo mundo ver essa glória aí. Vamos para Zacarias 12:10. Então, Jesus ele vem nas nuvens ali, como aconteceu lá em Atos, e agora ele chega em Zacarias 12:10. Zacarias também vai fazer uma profecia sobre isso, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e da súplica, lá o Consolador, Atos 1:9. E olharão para aquele que traspassaram, planteá-lo como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, todos aqueles que compactuaram com a morte de Jesus viram ele indo para o céu. E ali, certamente, choraram porque a, a, a assunção de Cristo foi algo muito tremendo. Não foi só os discípulos que viram Jesus subindo, todo mundo, como diz a palavra do Senhor, de Jerusalém, e todo mundo que estava ali viu Jesus subindo aos céus, e assim como foi Eliseu e Elias, quando Elias foi arrebatado, Eliseu viu Elias subindo aos céus, diferente de Enoque, que Enoque também foi assunto ao céu, né? Transladado aí para o céu, mas ninguém viu, simplesmente ele só foi. Aí a Bíblia vai falar essa citação. Lucas capítulo 23, verso 28, 23, 28 de Lucas. Então agora nós temos essa Lucas 23, verso 28. Né? Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós, vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e os outeiros cobrimos, porque se porque e aí ele fala, porque se lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Falando sobre depois que Jesus, as pessoas olhando para Jesus durante, né, aquele tempo da crucificação, estavam pela situação dele. E aí Jesus ele vem e ele fala que ruim vai ser depois da crucificação, e infelizmente foi. Israel foi extremamente, é, não Israel, o povo cristão foi extremamente perseguido pelo Império Romano. Depois, aí eu tenho conversão aí de Constantino, e aí tem uma mudança, aí a igreja se desvia, a igreja da Idade Antiga se desvia, da Idade Média do caminho do Senhor, não a igreja de Jesus, a igreja primitiva, ela sempre tem um remanescente. Hoje a igreja passa por uma purificação, toda a igreja, a saber aí, não importa as denominações, o Espírito Santo tem acendido a chama do povo de Deus com relação às suas verdades, porque o tempo está próximo, não dá mais para brincar nem para dormir, o tempo da volta do Senhor está bem próximo. Então, e esses sacerdotes e esses ministros que somos nós, é, temos esse papel aí de pregar de Jesus. Isaías 61:6, vamos lá para Isaías 61:6. Sim, essa questão.
de reino de Deus, de pregar o evangelho. Isaías 61, verso 6, mas vós sereis chamados, olha só, sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Então, está falando aí sobre o retorno de Jesus. Por que, que nós estamos lendo isso? Porque quando Jesus voltar, é, nós vamos ter a grande tribulação, ou seja, são 7 anos de tribulação. Os 3 primeiros anos e meio vai ser tranquilo, mas os últimos serão bem complicados. Para quem estiver, graças a Deus, Deus já vai ter arrebatado a sua igreja. Ninguém vai querer que a noiva passe por dificuldade, ainda mais perto do casamento, né? Então Jesus já tira a noiva dele aí e deixa o caldo ferver aqui para baixo aqui. Então, assim, tudo é um preparo para o casamento do Senhor. O verso 8 agora, de Apocalipse, 8, e aí agora, vamos lá para o 8, tem os textos ali. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Novamente, né, referência aí àquilo que a gente já estudou. Apocalipse 21, verso 6. Vamos lá para Apocalipse 21, verso 6. Apocalipse 21, verso 6. Então, olha só, o verso 6 aí. Disse-me mais, disse-me aí, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E, e a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. E eu serei Deus, e ele me será filho. Então, o final de tudo, aí de Apocalipse, depois do milênio, a gente vai ver isso, e você vai ver vários textos de Apocalipse referindo de novo, falando, a gente vai ler durante toda a carta de Apocalipse, que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas qual que é o tremendo nisso aí? É, então, Deus sempre está no início e no final. E essa água, é, quando nós chegamos em João 4, vamos lá para João capítulo 4, João 4, o João 4, o verso 13. João 4, 13. E aí, olha só, João 4, 13. E afirmou-lhe Jesus, eu só voltando aí para a gente lembrar disso, né? Jesus chega num poço e vê uma mulher samaritana, e eles começam a conversar, e afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de jorrar vida. Essa água que acabamos de ler lá em Apocalipse. Lucas 16, vamos lá para Lucas 16, e aí, de novo, a parábola lá de rico e o Lázaro, mas Lucas 16, o verso 24, né, o rico no inferno, ele olha para Lázaro e então, olha só, 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, o refrigério, uma citação do Salmo 23. Vamos lá para o Salmo 23. É tão tremendo isso, porque tudo em Deus é conectado. O inferno é a ausência de Deus. O que nos alivia a nossa vida, o que nos alivia a nossa alma é o Espírito Santo.
a água viva do Senhor. E aí, olha só, quando ele chega no Salmo 23, e o verso 2, e ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leve-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. É tão tremendo isso aí, porque essa é a água viva de Deus, Jesus, que nos, que nos preenche, que nos enche, que transforma a nossa vida, que nos traz o descanso. Você só vai ter descanso, qualquer pessoa, nós só vamos ter descanso através do Espírito Santo de Deus, através daquilo que o Senhor faz sobre a nossa vida. Né? Ah, quando chega em Gênesis 1, vamos lá para Gênesis 1, 2, e aí que eu lembrei aqui, eu vou abrir na Bíblia aqui, e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, assim, essa solicitude, essa plenitude da graça de Deus, né, esse alívio de descanso, como Davi falou, como o rico clamou ali, como Jesus falou para a mulher do poço de Samaria, essa é a água que nós bebemos todos os dias, a palavra do Senhor, que vem como mel sobre as nossas vidas aí e dá aquele up de novo. Sem a palavra de Deus, sem a misericórdia e graça de Jesus, não teríamos como viver nesse mundo. Seríamos entregue aí a um mundo totalmente perdido, como foi lá em Gênesis capítulo 6, no dilúvio, como foi em Sodoma e Gomorra, como foi antes da vinda do Senhor Jesus. Então, o verso aí, é, Apocalipse 4:8, agora vamos lá, voltando ainda, Apocalipse 4:8, falando ainda sobre Jesus, o que é, o que era e o que há de vir, o verso 4, capítulo 4, verso 8, e os quatro seres viventes, tendo um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, os serafins que ficam entoando esses louvores lá no céu, falando do poder de Deus, que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. Essa é a ideia da palavra. Não de era, porque não existe mais, mas a palavra no original aqui é aquele que sempre existiu. O hebraico, a gente já falou isso, na época de Jesus, na época de Abraão, e na época de Jesus já teve a influência do grego, e o grego já tinha vários tempos, mas na época de Abraão, o hebraico ele só tinha presente, passado e presente. Ele não tinha futuro. Então, quando ele dizia, ou você já foi abençoado por Deus, ou você está sendo abençoado por Deus. Você nunca seria abençoado porque você nunca deixa de ser abençoado por Deus. Essa é a ideia de Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as nações. Ali Deus está falando, olha, todo mundo ou já foi abençoado por mim, ou está sendo abençoado por mim. Não existe uma bênção futura. A bênção ela já existe e a gente usufrui dessa bênção do Senhor. E aí, quando ele coloca aqui, o apóstolo João, ele traz essa ideia mesmo de que aquele que existia, sempre existiu, aquele que existe e que sempre existirá, a saber, o Senhor Jesus. Apocalipse 1, verso 4, e antes mesmo de Apocalipse 1, verso 4, vamos lá para João 1,
Desculpa aí, tá? Vamos para João 1, porque é tão tremendo aqui essa questão de existir. Ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Daqui, ó, de existir. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Gente, isso é tão tremendo, né? Porque a gente acabou de ler lá em Gênesis, quando ele fala ali, né? Tudo era trevas e o Espírito de Deus pairava. E aí, quando chega no verso 3 de Gênesis, ele disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha, e a luz resplandece, resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem contra ela, contra a luz de Jesus. Então, fazendo referência a Gênesis 1, você pode comparar esse texto aqui com Gênesis 1 na criação. Aí, voltando lá para Apocalipse 1:4, isso é tão legal porque a Jesus sempre é. Eu creio que a palavra certa é essa. Jesus sempre é. O 1:4 diz: João às 7 igrejas, nós vimos que se encontram na Ásia, graça e paz aos outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Você vê que você vai ver toda hora em João essa mudança aí de palavras, e aqui ele coloca que é, não que era, que é, que era e que há de vir. Sempre a existência da plenitude ou de algo completo, que, que estava lá no começo, que estava antes do começo, que participou do começo, que existe no meio e que existirá no fim. E assim, agora uma coisa importante: o fim de todas as coisas não é o fim, é, não é o fim do universo nem da humanidade, é o fim das 70 semanas e do milênio, porque depois das 70 semanas ela acaba, nós vamos ver isso, ela acabou na tribulação. A última semana acabou, e aí vem o trono de Deus no milênio. Mas a batalha contra Satanás ela ainda vai perdurar durante 1000 anos, porque ele vai estar preso, mas o pecado, infelizmente, a gente vai ver que ele vai existir. Depois Satanás é solto, e aí eu tenho a grande e última batalha, e aí agora nós vamos ver um novo céu, uma nova terra, uma Jerusalém adornada que desce do trono de Deus ali, que está ali no trono de Deus, o governo eterno de Jesus. Então há uma mudança ali. Não é o fim. Não somos como os animais que morrem e acabam, né? Nós temos o Espírito de Deus, e esse Espírito nos garante a eternidade. Seria muito, é, como é que fala? Seria muito breve, né? Se depois de tudo só acabar. Mas não, nós vamos viver eternamente. Então, do capítulo, o verso 4 ao 8, eu tenho essa saudação aí, de João. Isso tudo foi a saudação. A introdução de Apocalipse vai de 1 a 3, e aí até o verso 8 nós temos aí a saudação. Agora vamos ver as coisas que existem. O verso 9, vamos lá, Apocalipse 9, 1:9, isso aí. Então, ó, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos, porque ele já tinha sido preso por ser cristão. Era a ilha de Patmos é uma ilha, e aí eu coloquei até o mapa dela aí, mas ela era uma ilha política, era uma ilha que estava sob a guarda do Império Romano. Acho que ficou junto com as 7 igrejas, mas depois eu ponho.
ela, a localização dela, perto ali na Turquia hoje, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E aí, olha só, é, quando ele chega aqui, e a gente já sabe disso, quando a gente vai para, vamos lá para Mateus, Mateus capítulo 5, e aí o Sermão do Monte, e eu vou falar aqui, Mateus capítulo 5, o o verso, o verso ai, 10, isso aí, olha só, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E aí, por isso que João vai falar aqui, por causa da palavra de Deus e do testemunho, ele se encontrava preso na ilha de Patmos. Aí, então vamos ao Apocalipse 1, verso 1. Então vamos lá. Esse João aí, é, nós já vimos o discípulo amado que aparece no Evangelho de João, quem escreve a carta de João, e irmão de Tiago, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e em que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João aí. O verso 15 agora, de Apocalipse 1:15, vamos lá para Apocalipse 1:15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita aí, falando, né, a respeito do anjo, direita 7 estrelas, e aí na boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre a minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Falando de Jesus, que visita aí João. João viu tudo isso. Imagine o privilégio de ter, e assim, uma maneira assombrosa a forma como João vai descrever esse momento aí da porque ele viveu com Jesus durante 3 anos no ministério, ele viu Jesus subir aos céus e agora Jesus aparece de novo para João no finalzinho da vida dele. Isso é tão tremendo, né? Porque surge essa questão da glória e da graça de Deus. Segundo Coríntios 1:7, vamos lá para segundo Coríntios 1:7, e aí, falando ainda de João, segundo Coríntios, capítulo 1, verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis consolados. Então, infelizmente, no mundo tereis aflições, como disse o Senhor Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós somos participantes da graça e da glória de Deus, infelizmente é passível de nós também fazermos parte do sofrimento de Jesus. Não é o que nós gostaríamos, mas aí, novamente, a gente volta no Salmo 23, e Jesus nos guia por águas e veredas tranquilas. E aí, nesse momento aí, nós vamos ter no refrigério de Deus e a direção. A Apocalipse 3:10, vamos para Apocalipse 3:10, para a gente, Apocalipse capítulo 3, o verso 10, a gente terminar esse verso 9 aí. Ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E olha só, agora uma coisa interessante aqui, depois a gente vai ver isso.
E a gente vai ver que a noiva não faz parte da grande tribulação, e aí ele começa a dar indícios disso, e aí, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, e aí a parábola das 10 virgens, as 5 tolas não guardaram a palavra, por isso o noivo veio, elas não viram, mas as 5 que guardaram já entraram. As outras 5, infelizmente, ficaram na tribulação. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí, de novo, achará alguém na terra que confie no Senhor, como diz a palavra do Senhor? O profeta Isaías vai falar isso. Então, nós temos todos esses textos direcionando sobre a volta do Senhor Jesus, falando dessa questão das tribulações que nós temos que passar, é, e, e daquilo que há de vir. Só o último texto aí, Apocalipse 1, verso 2, a gente já leu ele, só de novo aí, o verso Apocalipse 1, 2, e ele vai dizer assim, ó, o qual testou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa é a palavra de hoje na nossa vida. Independente das lutas e das provações, nós temos que saber que nós temos um refrigério, e esse refrigério vem da palavra do Senhor, vem da presença de Jesus sobre as nossas vidas. Que Deus possa hoje nos acalmar, nos encher de graça, nos trazer refrigério para nossas almas, trazer o descanso, mesmo em tempos tão atribulados, que Deus possa nos trazer o descanso. Né? Por isso que Jesus fala, entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto, e ele ouvirá. Porque de tudo que o mundo sopra na nossa vida, quando a gente entra no quarto e entra no altar de Deus, o que é do mundo fica no mundo. E aí a gente tem um tempo com Deus. Ali é o melhor lugar para se refugiar, na presença do Senhor. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por mais esse dia, que o Senhor continue a nos abençoar, sabendo, ó Deus, que não existe um refrigério além da Tua presença. Traz hoje o descanso, o alívio sobre as nossas almas, traz hoje o alívio e o descanso sobre as nossas preocupações. Não que elas deixem de existir, mas que o Senhor dê o destino de cada uma delas, meu Pai. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos faça andar em passos verdejantes, ó Deus, onde o seu sustento nunca falta, onde a tua graça nunca é, ó Deus, terminada, mas que teu Espírito Santo venha nos encher nesse dia, para proclamarmos o teu evangelho e sermos luz no mundo, assim como o Senhor dissipou as trevas sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estarmos juntos hoje, hein? Deus abençoe todos nós aí, em nome de Jesus.